Toda vez que nós adentramos a uma igreja, tem sempre, seja a igreja que for, tem sempre um adereço que acaba sendo comum. Seja você aqui na Adventista, na Missão, na Maranata, na Católica. Se falamos que somos cristãos, tem algo que nos, digamos assim, nos une. Tem algo que se repete. E tem algo que, se você muda de uma igreja para outra, você até leva junto sem problema nenhum. É a Bíblia, que é a palavra de Deus. É o livro escrito de Deus, escrito por Deus, que foi deixado para mim e para você, para que nós pudéssemos a cada dia mais poder estudar e aprender aquilo que Deus realmente tem para nós. É uma forma assim, visível, palpável, real, da gente poder conversar com Deus. É a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu creio que todos nós temos as nossas Bíblias. Eu tenho uma coleção de Bíblia. São 51 Bíblias que eu tenho em casa, todas diferentes, linguagem diferente, anos diferentes, tradução diferente. E eu estava revisitando lá algumas Bíblias minhas ontem e queria até recomendar algumas aqui para vocês. Trouxe algumas aqui. Tem essa Bíblia já há algum tempo, está bem desgastada. É a Bíblia de Estudo MacArthur. MacArthur, não sei se ele faleceu recente, ou enfim, se não faleceu, está quase falecendo. Ele é um escritor muito bom, um teólogo assim, fenomenal, e ele vai escrever uma Bíblia, que é essa Bíblia dele de Estudo MacArthur, e ele traz alguns estudos aqui de uma forma assim, muito palpável para mim e para você poder entender, principalmente quando ele chega nos livros poéticos, Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes. Isso dá uma estrutura para a gente poder aprender com quem é doutor no assunto, que é muito bom. Bíblia MacArthur. Tem uma Bíblia que eu gosto muito, essa aqui eu leio ela toda vez que eu estou preparando alguma mensagem e tal, faz parte, que é a Bíblia Mensagem. Essa Bíblia Mensagem, ela não é uma linguagem de hoje, ela é uma linguagem contemporânea. Então ela está, digamos assim, mais avançada que uma linguagem de hoje, porque ela não se prende a coisas pequenas. Por exemplo, se você ler nessa Bíblia aqui também os textos poéticos, vai fazer muito mais sentido para você. Se nessa Bíblia você lê Provérbios, por exemplo, se você lê Crônicas, quando fala de algumas coisas, você vai ver que o sentido para você vai ser bem diferente, porque o que Eugene Peterson faz nessa Bíblia é trazer uma imagem do mundo de hoje, do que você pode ter daquilo que aconteceu lá atrás. Então, Bíblia Mensagem, essa aqui é uma Bíblia que eu recomendo você a não ficar sem ela. Não é uma Bíblia para você trazer na igreja, porque se eu for ler algum texto aqui e você for acompanhar, você vai achar que eu estou errado, que você está perdido, porque as palavras não batem, as frases não batem, mas é uma Bíblia para você ter em casa, para você fazer seu devocional, para você ler, e uma leitura que você vai literalmente lendo e entendendo cada vez mais. Sabe que como Adventistas do Sétimo Dia, nós estudamos muito as literaturas, digamos assim, a língua original da Bíblia. Sabe que a Bíblia é Velho e Novo, Velho Testamento é hebraico, Novo Testamento é grego. A gente tem nem 1%, uma pequena porção na Bíblia que é chamada de aramaico. Jesus falou uma coisa lá, tal, mas se resume a isso. E nós sempre, quando vamos ter dificuldade em algum texto, nós temos que ir nos nossos textos, naquilo que nós sabemos que é o mais original. Então, sempre um estudioso da Bíblia, no seminário que nós estudamos, nós temos sempre uma Bíblia também, que é uma Bíblia hebraica. Não vou falar para você que eu sei ler hebraico aqui, porque eu não sei, é óbvio, luto com o meu português, mas nós temos dicionários para saber exatamente onde foi colocada a palavra, o sentido da palavra, o que ela pode nos dizer, porque a nossa tradução bíblica em português, Deus não se revelou em português, né? Não se revelou em inglês. Então nós temos um original da forma como Deus se revelou, que vai nos ajudar a ter um contexto melhor do que Deus quer nos dizer da palavra dele. Tem uma Bíblia aqui, que eu gosto muito dela, indico você a ter também, é a Bíblia Reina Valera. A Bíblia Reina Valera é uma das principais traduções que nós temos fora do inglês, que dominou. A Bíblia Reina Valera, se eu não me engano, ela já deve ter, tirando as suas modificações aí, atualizações, mais de 500 anos, e alguns vão dizer que é a Bíblia que deu uma chacoalhada na Espanha, na Europa, por tudo ali. Então, ela é uma Bíblia que tem uma parte bem fidedigna dos textos ali, é muito bom de acompanhar. Eu tenho uma Bíblia que comprei um tempo atrás também, que eu gostei dela. Cadê a Bárbara? A Bárbara está ali. Eu tenho uma Bíblia, a Bíblia do Surfista, tá, Bárbara? Bíblia do Surfista. Ela é uma Bíblia bem interessante, ela vem cheia de histórias de surfistas que se converteram aqui, e eles vão, no grupo deles, na forma de falar deles de surfista, não é que eles mexem no texto bíblico, tá? Mas eles têm uma Bíblia de textos que eles vão tirar exatamente lições para o dia a dia e aquilo tudo que eles passam ali. E
tem uma Bíblia aqui que eu já mostrei ela para os desbravadores, tá? Eu gosto dela com muito carinho. Essa Bíblia aqui minha, ela é à prova d'água. Então ela é toda plastificada, feita para isso. Pode pôr ela na água, ela não molha. Quer dizer, molha, mas não danifica. Eu, quando vi essa Bíblia, eu comprei. Tem muito tempo. Por quê? Porque eu imaginei que a gente estava perto da perseguição. Falei, bem, perseguição, a gente vai fugir para o meio do mato, vai entrar nos rios. Eu preciso ter uma Bíblia à prova d'água para que ela aguenta subsistir. E comprei e falei, preciso disso aqui. Bem, não usei até hoje, né? Não fui perseguido e acho que estou longe disso. Nós estamos longe disso, aliás. Mas temos Bíblias de diferentes modelos, diferentes gostos, para diferentes povos, para diferentes comunidades. Tem uma Bíblia lá que é escrita em Ubuntu, que é uma língua falada na Angola, para chegar no palavreado. A linha Afonso Cláudio, eu trabalhei ali uma época, tem um irmão, eu não sei se é Vandinho o nome dele, agora esqueci. Ele traduziu a Bíblia para o pomerano, que ali nós temos muito pomeranos ali. Ele fez isso em áudio, né? não escrito, mas ele gravou uma série de CDs de estudo e Bíblia em pomerano, para que uns idosos que vieram, né, lá atrás da Alemanha, Pomerânia, estão ali, ainda não falam bem o português, possam ter contato, porque assim, quando você tenha o contato no seu mundo, na sua língua, daquilo que você entende, tudo clareia de uma forma bem melhor. Então a palavra de Deus, hoje nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma instituição espetacular, e ali se você entrar, você vai ver, a gente tem Bíblia em ordem cronológica, você vai ter várias coisas ali, para quê? Para facilitar exatamente o seu estudo do dia a dia da palavra de Deus. Por exemplo, se quiser você pode responder em voz alta. Perguntasse para você assim, ei, quem vem primeiro? Moisés ou Noé? Quem vem primeiro? Você viu, já deu um nó em alguns aí, né? Noé vem lá atrás, mas quem escreve é exatamente Moisés. Quem aparece primeiro na Bíblia? Josias ou Saul? Quem aparece ali primeiro para ser como um rei? São histórias da Bíblia. Neemias, onde nós achamos Neemias, Josué, quem faz a sua missão primeiro? É Neemias, é Josué depois de Moisés? Como que acontece isso tudo aqui na Bíblia, dessas histórias que aqui temos? Aliás, quem vem primeiro? Ezequiel, Daniel ou Joel? Eu vou pelos livros, na forma que eles estão ali, ou não, os livros não é bem uma ordem cronológica das pessoas. Então assim, o que acontece nas histórias da Bíblia que eu preciso saber, se é que eu preciso saber, se tem informações que são realmente relevantes para mim, se isso aqui vai mudar a minha forma de viver, o meu futuro, eu tenho isso, eu consigo achar isso. Por exemplo, você vai pegar a primeira história aliás, nós começamos a estudar o livro de Êxodo, essa semana aí, quem estudou a lição, viu que a gente deu uma entrada ali, fomos falar de alguns reis antigos, faraós, e isso vai nos ensinando, a gente vai estudando exatamente a cada dia. Por exemplo, você vai nas histórias antigas, quem tem mortes, tem irmãos que brigam. Por exemplo, quem matou Caim? Quem foi? Aí, alguns respondem Abel. Mas não, é Caim que matou Abel. Então assim, o quão importante essas histórias para a gente, o quão importante a gente ter uma linha do tempo assim, o quão importante a gente colocar isso em nossa cabeça para a gente exatamente saber o que vai na palavra de Deus e o que realmente vai importar para mim. É como se eu dissesse assim, legal, você tem sua Bíblia aí? Tem sua Bíblia? Parabéns. Agora eu perguntaria assim, você conhece a sua Bíblia? A sua que está aí. Você conhece as histórias que tem aí na sua Bíblia? Você folheia a sua Bíblia por vontade própria? Ou você só folheia a sua Bíblia quando está aqui na igreja e o pregador fala, gente, abre aqui, aí você vai e abre. Mas esse precioso tesouro que Deus te deu, seu, você sabe exatamente o que tem aí dentro? Eu me lembro de um tempo atrás, acho que Nova Resende ainda, uma professora lá foi fazer negócio para as crianças e tal, falou correndo, Cristiano, me ajuda aí, eu preciso contar uma história para as crianças de guerra, de vitória tal, que ninguém imaginava tal. O que você me fala? Criança, conta a história de Davi e Golias, Davi, Pedrinha, Golias. Não quero um conto de fadas, quero uma história que esteja na Bíblia. Aí eu falei, bem, acho que você não conhece bem a sua Bíblia. Eu tenho meu cunhado Arthur, casou com a minha falecida irmã, e a gente conversava muito sobre Bíblia. Ele é de uma outra denominação tal, e a gente conversava muito sobre Bíblia. Até que um dia eu estava falando para ele, contando, eu fui falar de Sansão para ele. Estava falando de Sansão tal. Aí ele falou assim, não, mas Sansão é mitologia grega, vamos na Bíblia. Eu falei, não,
Você está confundindo Sansão com Hércules. Hércules está lá, Sansão está aqui. Então assim, eu conheço exatamente o que está aqui dentro da palavra de Deus, que chega exatamente aqui até mim. Às vezes a gente prega sobre, por exemplo, José, e tem pessoa que fala assim, uai, mas Jesus nasceu em Belém? Como é que José estava lá no Egito com as vacas magras, agora está em Jerusalém? E algumas pessoas vão fazendo confusão, e as baitas confusões que nós nos fazemos com as Marias do Novo Testamento, Maria Madalena, Maria de Magdala, a Maria que adulterou, a Maria que está no túmulo, quem são, quem não é, quem não. A gente conhece isso tudo para tentar trazer isso para o nosso coração e saber realmente o que acontece aqui. Por exemplo, só levante sua mão, não gosto muito disso, mas levante sua mão. Você que está aqui hoje, que se converteu depois de adulto, cadê você? Se converteu depois de adulto? Bastante gente. Por exemplo, aqui na igreja nós temos um ciclo que nós chamamos de um ministério infantil. As crianças adentram ali no hall A, e elas vão passando por idade, por classe, e elas vão aprendendo o quê? As histórias da Bíblia. Eu e você que já aprendemos sobre Deus um tempo depois, se a gente não se apegar à Bíblia, nos falta um contexto bíblico de histórias. As crianças estão lá, todo sábado aprendendo uma nova história, com exceção do hall, que é todo mês e tal. Essa semana mesmo o Theo estava estudando a história de Elias, Eliseu, quando Elias vai embora no redemoinho e tal. Então assim, essas crianças estão crescendo e aprendendo as histórias da Bíblia. Elas estão com as histórias gravadas na mente dela. A gente que vem para a igreja depois de adulto, a gente talvez não se pega tanto às histórias, aquilo que a Bíblia conta para a gente, e pode ser que a gente vai perdendo algumas coisas que deveria significar muito para a gente. É como se a gente que passasse para a igreja depois de adulto tivesse que correr exatamente atrás de um prejuízo. Ali as crianças aprendem de Noé, aprendem de Raabe, ali as crianças aprendem do Egito, as crianças aprendem de Daniel na cova dos leões, e vai aprendendo várias histórias e vai formando um acervo na sua mente das histórias que realmente tem a Bíblia, que mais cedo ou mais tarde parece que dá uma guinada na mente. Não, eu lembro que a Bíblia exatamente falou isso aqui. Porque nas nossas fileiras, principalmente não, vamos somar todo mundo, católico, protestante, evangélicos, nós temos um analfabetismo bíblico, de não entender exatamente o que tem exatamente dentro da palavra de Deus. Porque assim, nós conhecemos a história até conhece. Pastor, vai falar que eu tinha que ter passado para o infantil para saber da história do Daniel na cova dos leões. Eu, antes de entrar para a igreja, já sabia essa história. Legal, a gente conhece as histórias. Agora, qual o significado dessas histórias? Ou eu tenho a Bíblia como um livro de conto? É um livro de conto, só isso. E eu vou ler uma história aqui para ver se eu me relaciono com Deus. Tá, saber a história é uma coisa. Agora, entender o porquê tem essa história, qual o significado dessa história para mim e para a sua vida, perceber o que vai entrelaçar ali, essa é a nossa grande dificuldade hoje como cristãos, manuseando a Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, imagine que eu viajei e aí você encomendou um negócio para mim. Pastor, lugar lá, vi falar que tem muito quebra-cabeça, traz um quebra-cabeça para mim. Trago, legal. Aí estou lá, comprei um quebra-cabeça que você pediu, 5.000 peças. A hora que eu vou pôr na mala, não cabe, aquela caixa grande, eu falo, não vai dar para levar na caixa não. Tiro a caixa, jogo fora, pego as peças, jogo tudo dentro de um saquinho, amarro bem para não perder nenhuma peça e trago para você. Aí chego ali na sua casa, te visito, trouxe o seu presente, trouxe, você pediu para mim, está aqui o seu quebra-cabeça de 5.000 peças e te dou o quebra-cabeça. Aí você abre a sacola, espalha ali as peças, mas você não tem a capa do quebra-cabeça. Você não sabe que imagem está ali. Você não sabe que imagem dá para montar. E aí você vai tentando pegar as peças de cores iguais para tentar ver, mas o que vai montar, você não tem nem ideia. Porque às vezes o nosso analfabetismo bíblico faz isso com a gente. A gente está cheio de peças, cheio de versículos. E a gente está tentando montar o quê? Não sabemos. O que é para montar isso aqui? Eu sei esse verso de cor, eu aprendi essa história, mas onde que encaixa isso aqui? Como é que eu vou fechar esse quebra-cabeça se eu não tenho acesso à capa? Como é que eu vou fechar esse quebra-cabeça se eu não tenho acesso ao que eu tenho que fazer? Então, o nosso problema hoje como cristão que porta a palavra de Deus é dessas dificuldades de não saber o que a gente está montando, não saber o que a gente está fazendo com a palavra de Deus. Por exemplo, quais histórias são fundamentais aqui na Bíblia? Quais histórias são histórias coadjuvantes? É legal saber.
mas existem histórias primárias que é melhor eu saber antes. O que é mais importante? Tudo é importante? Óbvio que tudo é importante. Mas o que eu não posso passar despercebido aqui na palavra de Deus? Agora, o que eu posso dar uma olhadinha assim, por exemplo, você vai lá em Crônicas, genealogia, tal, filho de tal, que gerou tal, foi pai de tal, tal, tal. Bem, isso aí você pode dar uma passada de olho como uma pesquisa bibliográfica ou até uma pesquisa de paternidade. Mas agora tem outros textos da Bíblia que não dá só para passar o olho, você precisa exatamente se aprofundar ali. Então assim, como que nós nos alimentamos disso aqui? A gente só lê, a gente só grava as histórias, a gente só grava o que tem que fazer. Não, a Bíblia falou, faz isso, estou ali fazendo. Qual o significado disso para mim? Porque se eu não entendo isso, esse livro passa a ser um livro comum, uma história de Shakespeare, passa a ser um romance de Agatha Christie, passa a ser qualquer outra coisa, porque eu só estou decorando exatamente o que se tem aqui. E aí, queria ler com você essas palavras que tem aqui. Se você puder abrir sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, sua Bíblia, seu aplicativo, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, olha o que diz do verso 1 em diante. Ezequiel 3, verso 1 em diante diz assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. E então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, livro, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Vamos lá para o final, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, a partir do verso 8, livrinho. Apocalipse 10, a partir do verso 8, diz assim: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca vai ser doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Interessante que os dois textos estão falando praticamente do livro de Daniel. Ezequiel contemporâneo de Daniel, mas Daniel começa a missão bem antes de Ezequiel. E esse livro vai fazer referência às profecias de Daniel, tanto que o livro de Daniel, a partir de Apocalipse capítulo 10, vai fazer total influência em tudo que vai estar escrito em Apocalipse. Mas o detalhe aqui que eu quero trazer para você é que Deus chegou e falou, olha, come esse livro, devora esse livro. Não é só olhar, não é só abrir esse rolo, come, devora. É algo assim, praticamente minucioso. O nosso grande comentarista Francis Nico, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, ele diz assim: devorar ou comer o livro pode ser interpretado como uma figura de linguagem para compreender plenamente o significado da mensagem contida nele. É como se o anjo estivesse dizendo assim, compreenda esse livro, estude esse livro, tire os detalhes desse livro. Você não vai só ter acesso a ele, você vai comer ele, você vai devorar ele. É isso que você tem que fazer com esse livro que está em suas mãos. E é mais ou menos o que Deus vai falar para mim e para você hoje com a Bíblia. Ei, coma a Bíblia, devore a Bíblia, tente decodificar a Bíblia. Não é só um conto de histórias, não é só uma passada de olho, ao mesmo tempo também não é só guardar informações bem racionais ali, épocas, datas e tudo. Coma esse livro, aprenda desse livro. Agora, se for só olhar superficialmente, ele fala assim, aí você vai ter problema. Por exemplo, a gente tem uma das grandes revelações do nosso tempo, trouxe aí nesse mundo de polarização, é a constatação humana de que a nossa conversa, às vezes, ela é pouco racional. A gente talvez não pensa muito bem se a gente está entendendo, se a gente está entendendo. Por exemplo, você pega algumas falas, pega a fala de uma mãe, gritando com o filho, ei, já falei para você 1000 vezes que não é para pôr esse objeto aqui. Eu falei para você 1000 vezes. A mãe falou 1000 vezes, mas o filho, de alguma forma, aparentemente não ouviu 1000 vezes, porque o dito
não quer dizer ouvido. Lembre-se disso. O dito não quer dizer ouvido. Você pode dizer algumas coisas, e você pode ter certeza que talvez algumas pessoas não vão ouvir nada que você está dizendo. E outra, você pode dizer, a pessoa pode ouvir, isso não quer dizer que ela entendeu. Bem, você está aí sentado falando tal, pode ser que você está ouvindo, eu estou dizendo, você está ouvindo, mas pode ser que você saia daqui sem entender. Bem, o dito não é ouvido, o ouvido não é entendido. O entendido também não quer dizer de acordo. Você disse, eu ouvi, eu entendi, mas não estou de acordo. Entender não quer dizer estar de acordo, senão a gente passava conhecimento para as pessoas de uma forma muito fácil. E estar de acordo não quer dizer obedecer. Então assim, você pode vir um lugar desse, ou pegar conselho da sua mãe, ela pode dizer, você pode ouvir, de ouvir você pode entender, de entender você pode falar que está de acordo, o está de acordo, você pode falar assim, estou de acordo, mas não concordo, e você ainda pode falar assim, não, concordo, tudo isso que você disse, mas não quer dizer que eu obedeço. Então assim, existe muitas coisas entre a gente ler a Bíblia, muitas coisas entre a Bíblia e nós. Por isso que a Bíblia fala assim, vai falar primeiro para você, coma esse livro, porque você pode exatamente não estar entendendo o que está exatamente aqui. E aí o que a gente passa, não só na questão da Bíblia, a gente vive uma ilusão de que tudo que a gente está falando, as pessoas estão ouvindo, elas estão entendendo, elas estão de acordo e elas estão obedecendo. É uma doce ilusão. Por exemplo, eu vivo essa ilusão sempre quando estou aqui em cima. Minha ilusão, bem, você está ouvindo, você está entendendo, você está de acordo e você vai obedecer isso de acordo. Ilusão. Eu fico imaginando aqui quando eu falo, imagino todo mundo que prega ou que canta, que pensa assim, bem, a igreja está junto comigo, a gente está caminhando junto, eles estão entendendo esse passo. Ilusão. E isso não acontece nem quando a gente conversa tete a tete, quanto mais num lugar de um tamanho desse aqui. Por isso que a Bíblia vai chegar para mim, para você e falar, ei, você precisa comer isso aqui. Comunicação é diferente, por isso que eu mostrei essas Bíblias para vocês. É diferente para quem pega uma Bíblia na sua linguagem, do seu povo, escrito exatamente de maneira que eles possam entender. A gente tem algumas coisas que pode prejudicar a nossa comunicação. Por exemplo, etnia. Você não fala do mesmo jeito que você... Não estou falando em questão de idioma, mas você não fala o mesmo jeito que você fala com o alemão, com o japonês. São etnias diferentes. Por exemplo, eu, o pastor Júnior e mais um Rogério, a gente foi para a África um ano aí, a gente estava andando lá, estava indo num grande mercado lá fazer uma compra, aí umas crianças pararam a gente e falaram, ei, nos ajude. Eu falei, mas você comer não? Não, a gente quer dinheiro. Eu falei, mas para que dinheiro? Para a gente pagar propina na escola. Propina na escola? Se a gente não pagar propina, a gente não pode estudar. Eu falei, não, mas isso está errado, como assim? Você tem que molhar a mão de alguém para poder estudar? Não. Eu falei, sim, tem que pagar. Eu falei, não tem. A gente começou ali tentando. Aí a mãe deles veio assim e falou, para a gente dar lá a gente tem que pagar propina. Eu falei, mas que escola é essa que tem que pagar propina? Aí ela foi explicar, a gente entendeu. Propina para eles quer dizer mensalidade. Eu falei, tem que pagar. Bem, no Brasil, para alguns propina é mensalidade também, então lá em Brasília, todo mês tem. Então assim, a forma de falar, a palavra que se fala, muda tudo. Você sai de um certo, de um errado, do errado para um certo. Então assim, a gente tem que saber a forma exatamente que fala. A etnia, como a gente fala, quando a gente fala, vai mudar muita coisa do que a gente fala. Por exemplo, segunda questão, eu vejo isso muito em família. Pai e mãe, é muito diferente quando você está falando para o filho que nasceu primeiro, para o filho que nasceu do meio, ou para o seu filho caçula. É muito diferente quando você tem que falar para esses três. O Alfred Adler, ele tem um termo que ele usa, que é psicodinâmica da ordem do nascimento, que ele fala assim, pais, não dá para falar com o filho mais velho do meio, caçula, da mesma forma. Aí ele tem uma frase interessante que ele diz assim, sabedoria de pai e mãe é saber que justiça não é tratar todos os filhos da mesma forma, mas cada um segundo o que ele precisa. Aí ele vai falar, no geral, lógico que é no geral, o mais velho carrega fardos, o do meio busca o seu lugar, e o caçula precisa de limites amorosos. Aí você encontra pessoas que falam assim, cara, eu não sei onde eu errei. Eu tenho 3 filhos, criei os 3 igualzinho, na mesma escola, as mesmas roupas, faziam os mesmos esportes, foi tudo igualzinho. Olha como são totalmente diferentes um do outro, um deu certo, um deu errado.
Óbvio, porque eles foram diferentes desde que nasceram, e você tentou criar os três de uma única forma, e eles não são uma única forma. É óbvio que vai dar errado. Aí o próprio Alves vai falar assim para mim e para você, que entender essas questões de falar com o filho, o mais velho do meio, mais novo, não é favoritismo. É exatamente falar e ajudar o filho naquilo que ele precisa, não naquilo que a maioria de casa está precisando. Então assim, falar, isso aqui vai mudar, a forma como a gente vai pregar, a forma como a gente vai falar, para quem nasceu antes, quem nasceu depois, família, isso aqui vai acontecer em todo momento. Por exemplo, ele citou outro exemplo, é diferente se você está falando para uma pessoa que é rica, mas nasceu pobre, ou para uma pessoa que nasceu no momento rico da família e agora ficou pobre. Eles têm visões de mundo diferente, eles veem as coisas diferentes. Quando você fala para essas pessoas, é diferente. Por exemplo, eu gosto muito do Ariano Suassuna, quando ele vai dizer que quando ele ganhou lá para entrar na Academia Brasileira de Letras, ele foi almoçar na casa, segundo ele, de uma das famílias mais ricas de São Paulo ali e tal, foi lá, viajou, foi. E a hora que ele está lá almoçando, tal, conversando, chega a mulher dentro da casa e fala: Ariano, deixa eu te perguntar, você já foi para Disney? Ele fala: Disney? O que é Disney? Disneylândia. Ah, aí ele falou assim, acho que ela estava tão íntima com a Disneylândia que só chama de Disney. Ele falou assim: não, você nunca foi na Disney? Não. Ela falou: eu não acredito. Aí ela foi, arrumou uns pratos, voltou e falou assim: mas Ariano, você nunca foi na Disney mesmo? Aí ele fala assim: pronto, essa mulher estava dividindo o mundo de quem foi na Disney e quem não foi na Disney. Então assim, para ela era um negócio estranho imaginar que um homem daquela fama, com aquele poder intelectual, não tinha viajado para um dos lugares que particularmente era preferência somente dela. É diferente falar com as pessoas, é diferente você conversar, por exemplo, com quem sofreu abuso na infância. É diferente você conversar com quem passou fome. É diferente a forma de falar. Às vezes você agride, às vezes você ajuda, mas não dá para falar da mesma forma com todas as pessoas que passam por isso. Nossa comunicação sai da Bíblia, vem até nós, da nós até a Bíblia, passa por um monte de coisas. Por exemplo, eu conheço pessoas que não conseguem chamar Deus de Pai, porque a visão que tem de Pai, que é o dessa terra, não dá para assimilar isso com Deus. Chamar Deus de Pai, porque a visão que eu tenho de Pai é de abandono, é de tortura emocional. A visão que eu tenho de Pai não é boa, não consigo chamar Deus de Pai. Para essas pessoas, você vai precisar falar de uma forma totalmente diferente. René Descartes vai falar que essa é a nossa forma cartesiana de conversar, com lógica. É meio mineiro, você chega e fala assim: quero conversar, quero sentir, quero ver, porque não quero ser enganado, não quero que a opinião dele me molde, não quero que conte mentira para mim. Bem, na Bíblia não tem nada de cartesiano. Aqui nós temos histórias, nós temos narrativas, nós temos parábolas, nós temos fábulas, nós temos muitas coisas que estão exatamente aqui dentro da Bíblia. Mas a Bíblia não vai ser um livro de definições, que ela vai definir, isso é isso aqui e pronto. Por exemplo, o que é felicidade? A Bíblia vem e fala: felicidade é... Não tem felicidade. O Máscara vai falar o seguinte: bem, feliz é o homem que faz isso, isso e aquilo. Feliz é a mulher que faz esse e outro. Agora, definição por si só, não tem. Por exemplo, nós, como adventistas, nós não comemos carne suína. Por que vocês não comem? Bem, porque nós entendemos que Deus criou animais que é para comer e animais que não é para comer. Por exemplo, eu não como cachorro, Deus não criou cachorro para comer. Deus não criou urubu para comer, Deus não criou rato para comer, Deus não criou lagartixa para comer. Eu sei que tem gente que come, mas Deus não criou para isso, também não criou o porco para comer. Agora, mas qual o argumento biológico disso? Bem, não tem, a Bíblia não tem essa preocupação. Ela só te disse assim: isso aqui eu criei para você comer, isso aqui não. Mas o que faz no meu corpo se eu comer? A Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia não é um livro que vai trazer funções biológicas para mim e para você. Ellen White, no Ciência do Bom Ver, ela diz assim: a Bíblia não foi escrita para ser um livro de definições científicas. Nenhum dos escritores fez qualquer pretensão de fazer disso aqui um compêndio de ciência. Foi escrita para o homem comum, como o livro da vida, a revelação de Deus ao homem. Isso aqui é para mudar a nossa vida. Isso aqui não está interessado primariamente em te dar argumentos ou raciocínios biológicos do que come ou que não come. Não é essa a função dessa palavra de Deus, da Bíblia. Por isso que tem muitas coisas que vai entre nós aqui. Por isso que a Bíblia não é um livro para a gente apenas apropriar. É para estudar, é para ler, é para estudar, é para decodificar, é para fuçar, é para resumir, é para ver o que tem aqui.
É mais ou menos assim como a gente leu esse texto de Apocalipse. É você falar assim: legal, você estudou a Bíblia hoje, eu vi que você estudou a lição de Êxodo, começou e tal. Agora, você comeu a Bíblia? Você tirou suas dúvidas aí? Você entendeu exatamente o que esse texto tem a trazer para você? Ou você só decorou uma história? Ou você só decorou umas datas? Ou você só decorou alguns eventos? Você comeu? Isso foi para a sua veia? Isso foi para você? Ou é só isso, ponto final? Por exemplo, qual é a maior revelação que a Bíblia faz dela? Que Deus faz na Bíblia? Dele mesmo, Deus. Por exemplo, a gente não usa a Bíblia para mostrar que Deus existe. Esse negócio de falar que Deus não existe, isso é coisa nova, é coisa dos modernos. Sei lá se tem 200 anos isso, Deus não existe. Antigamente existia Deus, e até o povo de Deus acreditava que podia até existir outros deuses, mas o nosso é o maior. Então assim, a gente não usa a Bíblia para provar que Deus existe, a briga aqui não é essa. Aliás, toda vez que você lê a Bíblia, lembre-se disso, se não tem discussão no assunto, é porque ele está bem resolvido. Está bem resolvido. Por exemplo, nós guardamos o sábado, guarda do sábado. Você não tem discussão do sábado na Bíblia. Você vai de Gênesis até Apocalipse. Não há um texto discutindo se o sábado é o dia de guarda ou não. Por quê? Assunto bem resolvido. Agora, o que se faz no sábado, aí era um assunto discutido. Pode, não pode. Aí. Agora, sobre o dia, cara, isso está bem resolvido. Por isso que a Bíblia não vai dar o tanto de texto que a gente gostaria que tivesse. Cara, você não está vendo que está bem resolvido isso aqui? Ninguém está discutindo isso aqui? Porque é isso aqui e pronto. E aí isso é quando nós estudamos a Bíblia, queremos decodificar a Bíblia, mas às vezes nós não colocamos a Bíblia para dentro do nosso coração. Sabe o que Jesus fazia? Jesus fazia mais ou menos assim, para os fariseus e estudiosos, mais ou menos assim: bem, fariseus, vocês leem muito bem, decoram muito bem, sabem muita coisa das minhas palavras, eu fico feliz nisso, porque aliás são elas que testificam exatamente de mim. Mas vocês, fariseus, não querem vir a mim. Vocês entenderam, vocês se comportam, vocês leem, vocês têm zelo, mas vocês não vêm a mim. E isso aqui não vai exatamente adiantar nada na vida de vocês. Vocês pegam um livro, vocês leem, vocês decoram, vocês passam para os filhos de vocês, todo dia você tem seu ritual, mas você não come o livro, você não devora o livro. E aí, livro de João, só para que você entenda, João capítulo 6, João 6, verso 53, diz assim, João 6, verso 53 em diante: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí a história vai continuar, é como se os discípulos falassem: Senhor, mas como é que a gente vai comer sua carne? Como é que a gente vai beber? Não está entendendo. E o assunto não era ceia. Como que a gente vai fazer isso aqui? Como que a gente vai se alimentar disso? Aí Jesus vai um pouco para frente, vai explicar. Capítulo 6, verso 63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Coma as minhas palavras, que você vai se alimentar de mim. Pessoal, não é igreja, não é só família, não é isso aqui, é comer em casa e devorar isso aqui. Quem faz isso, se alimenta de Jesus. Quem não faz isso, é o que Jesus fala: fariseus, vocês decoraram, legal, contaram a história, vocês sabem a ordem cronológica, parabéns, dá bonitinho, mas vocês não se alimentam de mim. E isso na vida de vocês praticamente não está adiantando nada. É mais ou menos assim: imagina que você chegou no restaurante, sentou, garçom, por favor, o cardápio. Hoje tem QR Code, né? Eu trouxe o cardápio. Aí você vai lá folheando o cardápio. Essa massa é muito boa. Nossa, essa pizza é maravilhosa. Nossa, essa carne aqui e tal. Aí você vai vendo ali as fotos. Nossa, olha que foto bonita. A gente vai muito pela foto e tal. Aí você chama o garçom: garçom, pode levar o cardápio. O que o senhor escolheu? Nada, estou satisfeito, já enchi, só de ver. Você não vai comer nada? Não, tá doido, fui vendo uma foto atrás da outra aqui bonita, já estou cheio, aliás estou indo embora, tem que pagar essa água aqui, alguma coisa. Quando a gente lê a Bíblia, é como se a gente fizesse só assim: que brócolis gostoso, nossa, que macarrão legal,
e devolvesse. Aí a Bíblia fala assim: coma. Não adianta só ver, não adianta só dar uma lida aqui, você tem que comer. A nossa relação com a Bíblia não pode ser essa, de ficar olhando, que história bonita, que milagre legal. A gente precisa comer isso aqui. Por exemplo, quando você come cenoura, você vai fazer um exame, o exame de sangue não vai falar assim, ó, tem cenoura no seu sangue. Não vai cenoura para as suas veias. Quando você come cenoura, você vai metabolizar a cenoura dentro de você, e ela vai tirar as vitaminas da cenoura, o que tem na cenoura, e o que tem de bom da cenoura, vai invadir o seu corpo para te ajudar. Quando nós comemos a Bíblia, lembre-se disso, não tem versículos decorados em nossa veia. Não tem histórias bem contadas em nossa mente. Tem sentido de vida, tem transformação, tem comportamento, tem algo muito maior quando nós comemos a palavra de Deus. O detalhe é que às vezes nós a folheamos, infelizmente, como se a gente só folheasse um cardápio e não pedisse nada. A gente estava vindo de casa para cá, eu fiz 2 perguntas bíblicas para o Theo, ele errou uma, acertou outra. Aí ele falou assim: papai, eu errei uma, acertei outra, já dá para batizar, né? Filho, sua régua está muito baixa aí, vamos devagar, tal. E porque às vezes nós imaginamos é isso mesmo, ou seja, opa, já cheguei aqui, já está tudo certo. Não está tudo certo. É comer, é devorar exatamente o que nós temos aqui na palavra de Deus. Porque, pessoal, falar coisa boa de Deus, você tem muita coisa boa aí falando. Você tem Érico Veríssimo, você tem Shakespeare que fala inclusive de Deus, você tem Dostoiévski que fala de Deus. Agora, falar de Deus como isso aqui fala, você não vai encontrar em lugar nenhum. Falar de Deus quando o próprio autor fala dele, você não vai encontrar isso aqui praticamente em lugar nenhum da sua vida. Por isso, quando a gente come esse livro, a gente metaboliza ele. 1 Tessalonicenses, se você puder abrir comigo. Primeira carta enviada aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Achei que tinham tirado da minha Bíblia Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim, Paulo vai ser maravilhoso aqui. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Cara, Paulo está dizendo algo maravilhoso aqui. Paulo está dizendo mais ou menos assim: tem gente que ouve o que disse, mas recebe como se fosse palavra de homem. Por exemplo, é como se você estivesse sentado aí e falasse assim: bem, acho que isso aí não está lendo a Bíblia, mas isso aí está vindo da percepção do pastor Cristiano. Eu não acho que isso aí está vindo assim de Deus para mim. Tá? Paulo fala, quando você tem isso, você vai ter uma dificuldade, porque tem gente que ouve e fala assim: não, ouvi com palavra de Deus, aí vem transformação. Agora, se você ouve isso aqui com palavras de homem, isso vai complicar naquilo que você recebe. Por exemplo, tem um texto, acho que é Oséias, que vai falar um negócio interessante, que, resumindo, ele vai falar mais ou menos assim, agora estou falando da nossa relação, pastor, igreja, igreja, pastor. Ele fala assim, ó, eu vejo muito pastor reclamando de igreja, eu vejo muita igreja reclamando do pastor. Ele fala assim, ó, toda igreja tem o pastor que merece, e todo pastor tem a igreja que merece, sendo positivo ou sendo negativo. Ou seja, Deus coloca as pessoas, sendo elas falhas, não falhas, para falar ao meu coração, independentemente da pessoa. Pessoa é falha, pessoa é errada, eu conheço um pecado dela, mas nesse momento eu não tenho como não crer que Deus está usando Deus usou uma mula, que Deus está usando essa, sei lá se é uma mula também, para falar ao meu coração e trazer algo exatamente para mim. E isso é receber a palavra de quem? De Deus. Isso é comer, isso é devorar a palavra de Deus. Pessoal, o texto que está aqui é o menu, isso aqui é o cardápio. Isso aqui dá para você folhear, dá para você ver história, muita coisa legal. Agora comer, para que isso aqui vá para dentro de mim, de você, aí é que é toda a diferença. E aí eu quero terminar com o texto de 2 Timóteo, que nós o conhecemos muito bem. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, verso 16 e 17. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você devorar, se você comer a palavra de Deus, duas coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai ser mais parecido com Cristo. Segundo, você vai fazer mais as coisas que agradam a Cristo. Ser e fazer. Quando você devora. O que eu tenho para te dizer aqui é o seguinte: você vai continuar vindo aqui nessa igreja, sei lá se você vai em outra igreja e tal, mas você vai continuar vindo aqui, você vai escutar boas histórias da Bíblia, você vai escutar parábolas aqui, você vai escutar histórias aqui, você vai escutar profecias aqui, você vai escutar princípios aqui, tudo saindo da palavra de Deus. Você vai escutar muita coisa boa aqui, vindo aqui, folhando o seu cardápio aí. Você vai escutar muita coisa boa. Agora, devorar e comer a Bíblia, aí já é contigo. Aí eu não sei o que você faz depois que você sai daqui. Aí já não tem a ver com a igreja, aí já não tem a ver com o prédio. Aí é você e você. Você e Deus. Agora depois disso você devora, você come, que agora é a sua parte. Deus já instituiu uma igreja aqui na Praia da Costa para que abrisse o cardápio com você. Agora devorar, mastigar tudo direitinho, pessoal, aí é com você. Se tudo que nós falamos aqui a cada sábado, domingo e nas classes tivesse que ser metabolizado em você, é com você. Ninguém pega vitamina de cardápio, só pega a hora que mastiga e põe para dentro. Aqui a gente abre o cardápio. Agora, se você vai metabolizar isso para que isso tenha sentido na sua vida, aí já é contigo, com Deus, e aí realmente é uma diferença muito grande dos que leem e dos que estudam a palavra de Deus. Bem, algumas aplicações que eu preciso terminar com você. A Bíblia é do céu e a gente acredita nisso. Então por que nós a tratamos como se fosse um simples livro aqui dessa terra? Por que nós tratamos como se fossem simples opiniões aqui, relativizando o que eu como, não como, o que eu faço, não faço, comportamento? A Bíblia é do céu, acho que ela precisa ser tratada como informações que vêm de quem quer viver no céu. Segundo, eu gosto disso, conhecimento sem prática vira orgulho. Palavra comida se torna caráter. Conhecer demais se torna orgulho. Se você não transforma isso, se você não metaboliza isso na sua vida, você não constrói caráter. Só ler, conhecer e saber o que está onde está, não é construir caráter. A gente precisa tomar um cuidado quando estuda com isso. Terceiro, a palavra de Deus nos consola, mas também exige mudança de nós. Spurgeon vai falar assim: a palavra de Deus é como um leão. Não precisa defendê-la. Não precisa defendê-la. Basta soltá-la na sua vida. Como um leão, não precisa defender um leão. Basta soltá-lo e ele faz todo o trabalho dele. Basta você soltar a Bíblia para você, que vai fazer todo o trabalho em você. E Jesus vai dizer em Mateus 4: não só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o homem vai viver. Isso é Bíblia, pessoal. Isso é a palavra de Deus que chegou até mim e você. É para ser comida, é para ser devorada. Não é para ser um cardápio que a gente vê as fotos. Que legal, acho que já me satisfez, por hoje está bom. Não está bom. É para internalizar, é para tirar as vitaminas da cenoura, do brócolis, da carne, sei lá onde for, e fazer essas vitaminas me fazerem bem. É comer isso aqui para que isso aqui realmente me faça bem. Por quê? Porque aí eu vou ter uma vida transformada. Como um adventista, como um pastor, fazendo parte do espaço, só queria abrir um parêntese aqui. Nesse momento, agora aqui, a gente abriu o cardápio. E a gente folheou e viu que é importante, que não é. Vou dar só um toque em você. Agora, daqui a pouco, vai acabar aqui, a gente se divide em classes. Aí a gente vai comer. Aí a gente vai devorar. Nós temos classes para as idades de todas as crianças, nós temos classes de escola sabatina em inglês, nós temos classes do Apocalipse, temos classes do Isto Cremos, temos a sala VIP, que são estudos iniciais. Nós temos os nossos lugares que a gente devora, que a gente come mesmo. Então assim, não estou falando que você não devora e não come, porque acaba que você vai embora, mas aí já é só contigo. Como igreja, aí a gente já não pode ensinar algumas coisas, nem te ajudar a devorar o que você tem que devorar. Porque devorar mesmo é sentar e discutir, é falar. Esse momento aqui, você não é convidado nem a levantar a mão e falar: pastor, mas isso é um outro momento. Agora daqui a pouco, quando nós nos dividimos em classe, não vou falar, seria muito pesado da minha parte falar que a gente separa os homens dos meninos, mas a gente começa a ver nitidamente quem quer comer, quem quer mastigar
E a gente começa a ver alguns que gostei do cardápio, já estou cheio, para mim tá bom. Garçom, muito obrigado, não precisa servir mais nada. Pessoal, a gente precisa comer, a gente precisa mastigar isso aqui, sem se tornar orgulhoso, para que isso aqui realmente transforme a nossa vida. Senão, você está esperando transformação de um cardápio que você não está comendo. Aliás, tem uma lei das comidas que diz assim: você é o que você come, você não é o que você lê, você não é o que você vê, você não é o que você admira, você é o que você come. Espiritualmente falando, você é o que você come. Se só vê e admira, você é o que você come. Então, vamos comer esse livro. Ele pode ser doce à nossa boca, amargo ao nosso estômago, mas ele vai nos transformar e vai nos fazer bem. Você tem aqui, só tem duas formas de você falar com Deus: Bíblia e oração. Não tem outra. Igreja? Não. Você fala com Deus na igreja porque tem Bíblia e oração. Se não tivesse, não tem. Bíblia e oração é as únicas duas formas que você tem de falar com Deus. Então, coma isso aqui e fale com Deus. Nós vamos ter um louvor agora. Durante esse louvor, fale: Deus, não quero ficar só olhando o cardápio, admirando, que legal, que milagre, que história. Eu quero mastigar, eu quero comer, eu quero que isso tenha sentido na minha vida. E não dá mais, eu estou há tantos anos aí servindo e tal, mas eu não estou tirando significado de nada disso aqui para mim. Tem algo errado, isso aqui está sendo só um livro e nada mais do que um livro, está errado. Senhor, eu quero comer, eu quero mastigar, eu quero que as vitaminas, as histórias daqui façam sentido na minha vida. Eu quero montar esse quebra-cabeça, eu quero que o Senhor me dê o desenho que é para me montar com esses mais, sei lá, de 3.000 versículos bíblicos que tem aqui, e quero montar isso para saber o que o Senhor quer que eu monte para a minha vida, e é o que eu quero fazer da minha vida cada vez mais. Então, coma esse livro, mastigue esse livro, e você vai ver que ele vai ser muito doce à sua boca. Vamos louvar a Deus. O sozinho e ferido, cansado e faminto, que estão no escuro, em terras longínquas e mares distantes, a luz ressurgirá. Pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver. O reino vem aos que esperam, o desejado das nações. Em seu nome a terra treme, o reino vem. Exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, em mansões construídas no abuso do pobre, a luz ressurgirá. Pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o juízo, além do que se pode ver. O reino vem aos que não esperam, o desejado
Oremos. Pai, está diante de nós a Tua palavra, temos ela em mãos, temos ela como aplicativo em nosso celular, temos ela em casa, algumas estão abertas, outras fechadas, e a gente quer dizer para o Senhor que realmente a gente está cansado do superficial, a gente está cansado de só folhear esse menu e ficar vendo o que tem de bom, o que não tem de bom. A gente não está sentindo amargo nenhum no estômago por estar seguindo a Tua fé, e a gente também está perdendo as doçuras que a Tua palavra provoca em nossa boca. A gente quer algo mais, ó Pai, e nos perdoe se a gente só tem folhado esse menu, esse cardápio. A gente quer comer esse livro, a gente quer mastigar ele, a gente quer tirar tudo que realmente possa ser de proveito para a nossa vida que está aqui dentro da Tua palavra. Então nos ajude, ó Pai. A gente tem tantas distrações competindo com esse livro. A gente tem tanta coisa que talvez tira de nós uma adrenalina a mais, um sorriso a mais, um prazer a mais. Mas que a gente possa ter em nossa mente que, através da Tua palavra, primeiro Deus, primeiro o Senhor, e a Tua palavra realmente venha fazer diferença em nossa vida. A gente quer algo mais. A gente quer mastigar, quer comer. E a gente aprendeu do Teu Filho Jesus que, ao se atentar às palavras dEle, a gente vai estar comendo do corpo dEle, bebendo do sangue dEle. Então que o Senhor nos ajude nesse processo todo, que eu sei que para alguns não é fácil, algumas mudanças de rotina, de vida, de família, mas a gente não quer estar aqui só por estar, a gente não quer abrir a Tua palavra só por abrir. A gente quer algo mais. Nos ajude a montar esse quebra-cabeça, ó Pai. Alguns de nós estamos sem norte. A gente não sabe para onde está indo, o que está fazendo. Com todas essas histórias, versos, mandamentos, tudo isso decorado em nossa mente. A gente não sabe o que é para montar ainda. Nos mostra o desenho da nossa vida até chegar à salvação em Cristo Jesus e nos ajude nessa montagem desse quebra-cabeça. Estamos aqui à sua disposição e que o Senhor venha nos ajudar. E muito obrigado, porque deixou até hoje em nossos dias algo palpável, visível, onde nós podemos realmente falar contigo e te encontrar. Continue nos abençoar e mude a nossa vida, mude a nossa leitura, mude o nosso sistema, ó Pai, a nossa forma de entrar em contato contigo, que seja cada vez melhor. Nós vamos comer, nós vamos devorar e pedimos a Tua ajuda para isso. Em nome de Jesus, amém, 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 Senhor.